Israel não está apenas mostrando sua força, está dominando os céus. Com os poderosos F-35, a Força Aérea Israelense destruiu posições estratégicas do Hezbollah, um movimento que pode mudar o rumo da guerra. Mas o que isso realmente significa para o futuro do conflito e para a segurança global? Se você quer entender o impacto disso e o que vem a seguir, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa guerra de proporções épicas. A Operação Muro de Ferro foi um marco importante no avanço das forças israelenses na Judéia e Samaria. A operação visava desmantelar a infraestrutura terrorista do Hamas, que havia se estabelecido com força nas regiões da Cisjordânia. Em um movimento estratégico, Israel não apenas avançou rapidamente, mas também desmantelou células terroristas, destruindo arsenais e eliminando membros de alto escalão. O impacto desse ataque foi sentido por toda a região, pois enfraqueceu significativamente a capacidade operacional do Hamas. Por exemplo, a destruição de pontos de apoio e bases de treinamento dificultou a mobilização e a coordenação dos grupos terroristas. Durante essa ofensiva, as forças israelenses seguiram um protocolo rigoroso de ataques direcionados, com o objetivo de minimizar o número de vítimas civis. Isso exigiu um controle de inteligência preciso e um planejamento tático que, muitas vezes, resultava em ataques simultâneos para cortar as linhas de fornecimento e comunicação do inimigo. Ao focar na eliminação de líderes e na destruição de equipamentos estratégicos, Israel buscava um impacto devastador, forçando o Hamas a repensar suas operações. Esse tipo de abordagem, à parte de ser eficiente, também mostrou a importância de uma guerra inteligente, onde o objetivo não é apenas vencer, mas enfraquecer de forma sistemática o inimigo. Não obstante, a operação teve também um efeito psicológico importante. À medida que as forças israelenses avançavam, a sensação de desespero tomou conta de muitos membros do Hamas, forçando-os a se esconder ou fugir. Porém, a operação não parou por aí. Enquanto Israel avançava, a pressão interna do Hamas aumentava, pois sabia que suas linhas de defesa estavam sendo cada vez mais minadas. Isso levou a uma resposta agressiva e estratégica por parte do Hamas, que buscava reverter a maré da guerra, o que introduz um novo capítulo nos confrontos na região. Em meio a um cenário de intensificação do conflito, o ataque aéreo israelense ao comandante do Hamas em um campo de refugiados foi um dos momentos mais marcantes. Utilizando a precisão de suas forças aéreas, Israel não apenas eliminou uma figura-chave do Hamas, mas também causou a destruição de veículos e a eliminação de outros terroristas que estavam na área. Esse tipo de ataque demonstra o poder do exército israelense em sua capacidade de executar operações complexas, onde cada movimento é calculado para atingir o alvo de maneira eficiente e com o menor risco possível para a população civil. Por exemplo, a utilização de drones e mísseis de precisão tem mostrado resultados impressionantes, permitindo ataques que atingem apenas os alvos necessários. Uma das chaves para o sucesso desses ataques reside na constante coleta de informações de inteligência, o que permite a identificação de pontos estratégicos e a localização precisa dos membros do Hamas. A busca por líderes, como foi o caso do comandante no campo de refugiados, representa um aspecto central das táticas israelenses, a eliminação de figuras de alto escalão para desestruturar a liderança inimiga. Além disso, Israel tem utilizado esses ataques para testar a resposta do Hamas, mantendo-o em um estado de constante incerteza. Esse tipo de estratégia é fundamental para garantir a vantagem no campo de batalha, fazendo com que o inimigo nunca saiba exatamente qual será o próximo alvo. O impacto desse ataque não se limitou ao campo de batalha imediato, mas também afetou o moral do Hamas e de seus seguidores. O medo da eliminação de suas lideranças fez com que muitos membros do grupo se sentissem vulneráveis, abalando a confiança nas suas operações. Embora o Hamas tenha tentado usar a propaganda para vender uma narrativa de resistência e vitória, os efeitos do ataque foram sentidos de forma mais profunda nas ruas da faixa de Gaza, onde os moradores começaram a retornar às suas casas, deparando-se com uma realidade devastadora. A destruição foi visível, e o Hamas teve dificuldades em sustentar seu controle à medida que a infraestrutura foi sendo reduzida a escombros. O conflito entre Israel e o Hezbollah tem sido uma constante preocupação na fronteira norte de Israel. Nos últimos meses, a tensão se intensificou, com confrontos violentos e ataques aéreos cada vez mais frequentes. Enquanto o Hezbollah tenta aumentar sua presença e influência na região, Israel mantém uma postura firme,
com uma resposta direta a qualquer provocação. A situação na fronteira é uma verdadeira linha de fogo, onde a cada movimento, o risco de escalada do conflito é palpável. Os ataques aéreos de Israel, muitas vezes, visam eliminar os arsenais de armas do Hezbollah, além de destruir suas instalações de lançamento de foguetes, que tem sido uma ameaça constante à segurança israelense. Essa dinâmica tem levado a um ciclo de negociação e confronto. Embora os ataques aéreos de Israel sejam cirúrgicos e eficazes, o Hezbollah não deixa de revidar com suas próprias estratégias, muitas vezes lançando foguetes em direção às cidades israelenses. Israel, por sua vez, tem feito um esforço contínuo para interromper os suprimentos de armamento que chegam ao Hezbollah, utilizando toda a sua força aérea e inteligência para localizar e destruir esses arsenais antes que sejam usados em combate. O que estamos vendo aqui não é apenas um conflito militar, mas uma guerra estratégica de desgaste, onde cada lado tenta não apenas infligir dano, mas também enfraquecer o poder de retaliação do oponente. Porém, além do combate militar, a situação no Líbano também é marcada por negociações tensas. O Hezbollah tem procurado uma solução política para a crise, mas a pressão militar de Israel dificulta qualquer tipo de acordo que favoreça o grupo. A cada novo ataque aéreo israelense, o risco de uma maior escalada no Líbano aumenta, forçando ambos os lados a repensar seus próximos movimentos. Não é apenas uma guerra de força, mas de estratégia e paciência, onde cada decisão pode significar a diferença entre a paz temporária e o início de um conflito mais amplo. O que vem a seguir, portanto, será o resultado de uma complexa rede de decisões e respostas que inevitavelmente afetará toda a região. O uso da propaganda e da informação tem sido uma das armas mais poderosas na guerra entre Israel e o Hamas. Enquanto o Hamas tenta, de todas as formas, vender a narrativa de uma vitória iminente, a realidade no terreno conta uma história bem diferente. As imagens de destruição e caos na faixa de Gaza são impossíveis de esconder, e os moradores, que retornam às suas casas após os ataques, se deparam com uma devastação completa. O Hamas pode tentar manipular as narrativas internacionais, mas no fim das contas, a verdade sempre encontra seu caminho. Um exemplo prático disso é o uso de redes sociais para mostrar aos moradores locais o impacto da guerra em suas vidas cotidianas, contrastando com as declarações de resistência do Hamas. Por outro lado, Israel não fica atrás quando se trata de controlar a narrativa. O país tem se esforçado ao máximo para garantir que o mundo entenda que suas ações são uma resposta necessária a uma ameaça constante, e não um ataque indiscriminado. A comunicação israelense tem sido clara, destacando sua intenção de proteger sua população e evitar o sofrimento civil. As informações e imagens divulgadas por Israel visam não apenas fortalecer sua posição internacional, mas também gerar um efeito psicológico sobre o Hamas, que precisa lidar com a pressão de ser constantemente exposto pela mídia mundial. Esse jogo de informações tem se mostrado crucial para ganhar apoio externo, especialmente em um cenário onde a opinião pública pode ser decisiva. No entanto, o que é realmente interessante nesse cenário é como as duas partes utilizam a propaganda para fortalecer suas posições internas. O Hamas, por exemplo, utiliza sua narrativa para manter o apoio entre seus seguidores, focando em imagens de heróis e resistência. Já Israel se concentra em mostrar ao mundo que suas ações são baseadas em uma lógica de segurança, mais do que em uma simples demonstração de força militar. O objetivo de ambos é, claro, ganhar o controle da percepção pública, não só no campo de batalha, mas também no cenário global. E isso nos leva a refletir sobre o impacto das informações e da maneira como elas são manipuladas, um tema que nos conecta diretamente com a próxima fase da guerra: a negociação e a questão dos reféns. As negociações para a liberação de reféns têm sido um dos aspectos mais delicados do conflito entre Israel e o Hamas. Por um lado, Israel pressiona para garantir a segurança e evitar que o Hamas utilize os reféns como uma ferramenta de barganha. Por outro, o Hamas tenta manter sua influência, buscando usar os reféns como moeda de troca para obter concessões políticas ou outras vantagens. Essas negociações são complexas, pois envolvem questões de segurança, dignidade humana e a necessidade de preservar a integridade do Estado israelense. Um exemplo dessa complexidade é o esforço contínuo de Israel para garantir que qualquer acordo de troca não favoreça o Hamas, evitando assim fortalecer o grupo em uma região já instável. A chave para o sucesso dessas negociações é, sem dúvida,
o equilíbrio entre a pressão militar e a diplomacia. Enquanto Israel mantém suas ações militares contra o Hamas, não deixa de buscar canais de diálogo para a liberação dos reféns. Esse equilíbrio se torna ainda mais difícil quando o Hamas tenta transformar os reféns em uma estratégia de propaganda, utilizando-os para aumentar a pressão sobre a opinião pública e sobre o governo israelense. Israel, por sua vez, tem trabalhado com aliados internacionais e mediadores para criar um cenário onde qualquer liberação de reféns aconteça de forma que minimize os riscos para sua segurança nacional. Este processo, embora doloroso, mostra o quanto a guerra moderna se baseia não só em batalhas militares, mas também em diplomacia e negociações estratégicas. Contudo, as negociações para a liberação de reféns também têm um impacto psicológico significativo em ambos os lados. Para Israel, cada refém liberado é uma vitória, um símbolo de sua capacidade de proteger seus cidadãos, enquanto para o Hamas, a retenção de reféns é uma forma de manter seu poder e autoridade. No entanto, esses acordos também evidenciam a fragilidade da situação, pois em qualquer momento as negociações podem fracassar, levando a uma escalada de violência ainda mais intensa. O futuro desses reféns, portanto, está atrelado não só à diplomacia, mas também à constante mudança no equilíbrio de forças no terreno, o que traz à tona a necessidade de medidas adicionais de segurança e reconstrução para evitar que o Hamas volte a dominar Gaza. Após os intensos ataques de Israel e a devastação em Gaza, um dos maiores desafios que o país enfrenta é a reconstrução da região e a garantia de que o Hamas não retorne ao poder. Embora a destruição tenha sido necessária para enfraquecer as capacidades militares do Hamas, o processo de reconstrução exige um planejamento cuidadoso. Israel sabe que, sem medidas rigorosas de segurança, qualquer esforço de reconstrução será em vão, já que o Hamas poderia rapidamente retomar o controle e refazer sua infraestrutura. Isso significa que, além de reconstruir edifícios e casas, Israel precisa estabelecer uma rede de segurança eficaz, evitando o transporte de armas e a entrada de recursos que poderiam ser usados contra o próprio povo de Gaza. Nesse contexto, a reconstrução não se limita apenas à reconstrução física da cidade, mas também à restauração de uma sensação de normalidade. Para que a população de Gaza se sinta segura em retornar às suas casas, é essencial garantir que não haja uma repetição do ciclo de violência. Isso envolve não só a reconstrução de infraestrutura, mas também o fortalecimento da governança local e da autoridade de segurança, para que o Hamas não consiga explorar a vulnerabilidade da região. Um exemplo prático de como isso pode ser feito é através da implementação de sistemas de vigilância modernos e a colaboração com organizações internacionais que ajudem a garantir a segurança e a distribuição de ajuda humanitária, evitando que recursos essenciais caiam nas mãos erradas. O grande dilema aqui, contudo, é como Israel pode garantir que a reconstrução e a segurança caminhem juntas de forma sustentável. A tarefa de impedir o retorno do Hamas exige vigilância constante e um controle rigoroso sobre o acesso a armas e recursos estratégicos. Isso pode envolver parcerias com organizações internacionais, como a ONU, para supervisionar a distribuição de ajuda e garantir que o Hamas não consiga se rearmar. A reconstrução de Gaza, portanto, não será apenas uma questão de levantar as ruínas, mas também de garantir que o ciclo de violência não se repita, algo que é tão desafiador quanto necessário para garantir a paz duradoura na região. A Força Aérea de Israel e seus ataques precisos estão redefinindo a guerra. Mas o que isso significa para o futuro da segurança mundial? Você acredita que essa estratégia pode garantir a paz ou apenas prolongar o conflito? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essa guerra de perto.